Daqui a 2 anos, seu capitalista, talvez você esteja muito feliz por ter assistido esse vídeo ou esteja muito puto por não ter tomado uma atitude. Isso porque faltam menos de 21 dias para o halving do Bitcoin. E no bloco 840 mil, a recompensa aos mineradores será cortada pela metade. Mas esse não é o assunto do vídeo. O assunto é o que acontece após o halving, que é justamente a bull run, a pernada explosiva dos criptoativos, que nas altcoins, por exemplo, permitem uma multiplicação de capital de 10, 20, até 30 vezes, principalmente falando de projetos de baixa capitalização. E esse movimento a gente ainda tem chance de surfar. Ainda existe tempo de ingressar antes da bull run. Tem que entrar antes da bull run, seu capitalista, então não deixa para a última hora. A gente vai aprofundar esse assunto durante esse vídeo. Vamos fazer correlações aqui com a dominância, muita coisa bacana. Assiste até o final, porque vai valer a pena, beleza, seu capitalista? Você que está querendo aí encontrar as criptomoedas mais exponenciais para surfar esse ciclo com a gente, para entrar antes da bull run, cai para dentro do Criptos Exponenciais antes de abrir o seu capitalista. Últimas horas para você pegar o Criptos Exponenciais com desconto de lançamento. Em abril o preço vai subir. E também o Copy Trade. Em abril a gente vai encerrar novos ingressos no Copy Trade. Tá bom? Então entra até 31 de março para você que quer copiar minha carteira de maneira automatizada via Copy Trade. Lá no Criptos Exponenciais vai ter todas as aulas de como é que você faz esse processo, pode ficar tranquilo, a gente vai pegar na sua mão. Para a gente surfar esse ciclo de alta das criptos, já que a macroeconomia está nos dando essa janela de oportunidade. Beleza, pessoal? Tem o grupo do Telegram também, para você receber os alertas, você que vai copiar a carteira manualmente, observando os relatórios com os fundamentos dos ativos, você quer copiar manualmente, você também vai ter aí as atualizações e os alertas no grupo do Telegram. Então você pode automatizar ou copiar a carteira de maneira manual. Até 31 de março o Copy Trade vai estar aberto, então últimas horas. Em abril o Copy Trade fecha e o preço do Criptos Exponenciais vai subir. Não deixa para a última hora, seu capitalista. Aproveita e nós brindaremos seu capitalista mais à frente. Quem tomar uma atitude, quem aceitar correr risco, vai brindar mais à frente. E aí sim a gente vai conseguir finalmente fazer o nosso churrascão, né, dos milionários, o churrascão do clube, o churrascão aí do Criptos Exponenciais. Beleza, pessoal? Muito bem. Bora cair para dentro aqui? Olha só, pessoal. O que acontece quando nós estamos próximos de um halving, né? Aqui você percebe que esse indicador fica meio roxinho aqui, ó. E depois recomeça a contagem, né? Então a gente está aqui próximo dessa linha pontilhada, que é justamente a data aproximada para o halving, onde o bloco 840 mil vai ser minerado, né? E aí, pessoal, geralmente até a gente tem algum tipo de correção, né, próximo dessa data, o que seria uma oportunidade de entrada, mas depois, né, o que deveria te chamar atenção é que quando a contagem recomeça e fica vermelho aqui, nós na sequência temos aqui uma explosão. Isso a gente observa no ciclo lá de 2013, isso a gente observa acontecendo no ciclo de 2017, isso a gente observa aqui no ciclo de 2020, né, pessoal, 2020, 2021, e agora nós estamos observando um movimento parecido. Justamente o movimento aonde nós estamos aqui saindo da linha roxa, aonde o mercado sai da depressão, o halving aqui acontecendo, e aí, depois de algumas semanas, o preço disparando, né? Então nós estamos ainda no momento antes, né, dessa disparada do preço acontecer, até aqui o indicador ficar verdinho, né? Aonde marca a metade do ciclo. O ciclo das criptomoedas, ele tem em média 4 anos, uma duração de 4 anos. Onde nós temos um período de 2 anos de alta e um período de 2 anos de correção, certo? É isso que nós observamos, pelo menos até agora, observando o histórico. Então, quando faltar 800 dias para o próximo halving, geralmente é ali que a gente vai ter a distribuição do mercado, é ali que a gente vai começar a realizar lucro, porque é geralmente aonde marca o fim de um ciclo. Então, nós vamos comprar, vamos surfar essa alta, vamos colocar lucro no bolso para repetir esse processo aí e vamos multiplicando o capital. Então o que eu quero destacar com vocês? Nós estamos aqui agora observando ainda a região roxa, que é a região antes da explosão do preço acontecer. Por isso que eu estou falando para vocês que ainda nós estamos em um momento onde existem oportunidades, principalmente nas altcoins, com as principais narrativas do momento, para montar posição. Quem entrar na Criptos Exponenciais, quem comprar agora as criptos mais promissoras, as criptos exponenciais, vai conseguir surfar essa bull run. E o que acontece geralmente nessa bull run? A bull run, pessoal, é essa pernada final aqui, ó.
Lá em 2017 você percebe claramente ela acontecendo. Antes o mercado vem entregando lucro, né, pessoal? O mercado vem entregando lucro aqui. Mas quando a bull run acontece, pessoal, é onde o ativo explode. E essa, pessoal, é uma pernada de alta rápida, né? Que dura aí cerca de 200 dias e a gente tem uma explosão de preço aí, no caso, no Bitcoin aqui em 2017, de 1.500%. A gente observa isso aqui acontecendo também no ciclo ali de 2020, o preço vinha meio aqui lateralizando, né? E aí começa aqui a bull run, que é justamente esse momento, ó, que o mercado sobe praticamente em linha reta, né? Então, quando o mercado ele começa a sua pernada final, ele sobe praticamente em linha reta. E nesse momento aqui, como a gente viu anteriormente, a alta, né, é rápida. Aqui demorou aí cerca de 190 dias. E aqui o Bitcoin subiu 520%. Só que existe uma grande oportunidade, pessoal, nas altcoins. Porque as altcoins, geralmente, elas começam a ganhar valor depois do Bitcoin. A gente já trouxe várias vezes aqui em vídeos passados que o primeiro ativo a ganhar valor é o Bitcoin, depois o Ethereum, depois as large caps e depois começa aí a alt season, a alta generalizada, né? Onde a gente vai ver meme coins subindo aí 100% não, né? 100 vezes, né? E por aí vai. Então aqui, pessoal, o que eu tô falando quando eu falo bull run? A gente tá falando justamente dessa pernada final de alta aqui, tá? Que o mercado sobe praticamente aqui, ó, em linha reta, né? Que é o movimento que ainda não começou, tá? Quando a gente observa aqui, por exemplo, 2017, a gente observa que depois que o mercado rompe o topo anterior aqui, ó, depois que ele rompe o topo anterior aqui, é que começa a bull run, certo? No momento que nós estamos vivenciando agora, nós estamos ainda para romper e retestar esse rompimento do topo anterior. Ou seja, ainda, né, nós teremos oportunidades para se posicionar, para surfar essa bull run, principalmente falando de altcoins. Isso porque, pessoal, ainda a dominância do Bitcoin está em alta. Deixa eu destacar aqui para vocês, a dominância do Bitcoin ainda está em alta, ou seja, o mercado de criptomoedas ainda está focando em Bitcoin. Mas vai chegar um momento que essa dominância ela vai cair. E é aí que começa a altcoin season. E é aí que as altcoins ganham valor. Hoje nós ainda temos bons projetos próximos do fundo, pessoal. Ainda tendo aí 300, 400, 500% de valorização para chegar no topo histórico anterior, né? Então nós ainda temos muitas oportunidades de montar posição em altcoins. Quando a dominância do Bitcoin começar a cair, aí essas altcoins tendem a ganhar valor, tá? Mas vamos ver o que aconteceu nos ciclos passados com essas altcoins quando a dominância do Bitcoin caiu. Então aqui, ó, 4 de maio de 2020, tá? É quando a dominância do Bitcoin aqui começa a cair. Vamos ver o que aconteceu com a ADA. Aqui, pessoal, coloquei na mesma data, 4 de maio, quando a dominância do Bitcoin começa a cair, o que começa a acontecer com a ADA? Olha só, a ADA começa aqui a ganhar valor, mas a bull run, aqui, ó, a pernada final, né, que ela sobe em linha reta aqui, ó, ela começa no dia 20 de novembro, tá? Então, a queda da dominância aqui começa a levar as altcoins a ganhar valor, mas a pernada final, a bull run, ela começa em 20 de novembro, tá, pessoal? Então, ou seja, nós ainda estamos no movimento aonde nós temos oportunidade de se posicionar em altcoins antes da dominância do Bitcoin cair e antes da bull run. Então, eu estou trazendo isso aqui para você entender que ainda existem muitas oportunidades no mercado, principalmente falando de altcoins de baixa capitalização, recém-lançadas, que estão aí com as narrativas mais quentes do momento, como o RWA, inteligência artificial e as DePIN, né? Por isso que você tem que ter na sua carteira as criptos exponenciais para esse ciclo. Mas presta atenção aqui, seu capitalista. Então aqui, quando a queda da dominância do Bitcoin começa a cair, as altcoins começam a ganhar valor. Isso ainda não aconteceu. Por quê, Gabriel? Porque a gente ainda está vendo aqui a dominância do Bitcoin ganhando força. Então em algum momento se espera que isso aqui se reverta e a dominância do Bitcoin comece a cair, como aconteceu lá em 2020 e em ciclos passados. Que é aí que vai começar a grande oportunidade, a grande migração do Bitcoin para as altcoins de capital, tá? Então, quando que começou aqui a bull run no Bitcoin? Começou em 30 de setembro, tá? A bull run do Bitcoin começa aqui, ó, em 2020, em 30 de setembro, tá bom? E aí, ó, nessa data, certo? Nessa data aqui, ó, 30 de setembro, aí começa essa bull run, que é justamente essa pernada aí onde o mercado sobe basicamente em linha reta, que ainda não começou nesse ciclo. Então, a bull run do Bitcoin começa em 30 de setembro, só que a bull run da ADA Cardano
que foi uma moeda que explodiu no ciclo passado, ela começa em 20 de novembro. Vocês entenderam agora quando eu falo que ainda nós temos oportunidades de nos posicionar? Porque esses ativos, eles disparam um pouquinho atrasados, porque primeiro a gente tem a fase 1, que é o Bitcoin, depois a fase 2, que é Ethereum, depois as large caps, e a fase 4, que é as moedas menores ganham valor. Você tá entendendo a jogada? Então, presta atenção agora. Eu vou te entregar o pulo do gato, o ouro, para você entender que ainda nós temos muitas oportunidades pela frente, tá? Que ainda existe aí motivos para você se animar e fazer alguma coisa, né, pelo seu futuro aí, pô. Presta atenção. Vamos falar do Ethereum. A gente falou da Cardano, que é uma moeda de menor capitalização. Então vamos falar do Ethereum. Por quê? Porque eu tô falando, primeiro o Bitcoin sobe, depois o Ethereum, depois as large caps. A da Cardano é uma large cap. Então, a bull run da ADA Cardano, aquela pernada explosiva em linha reta da ADA Cardano, começa em 20 de novembro, tá bom? 20 de novembro. Mas quando que aqui o Ethereum, né, começa a ganhar valor, começa essa pernada explosiva em linha reta? Começa em 4 de novembro. Então, o Bitcoin, a bull run começa em 30 de setembro, o Ethereum começa 4 de novembro e a ADA Cardano começa em 20 de novembro. Tá entendendo a jogada? Só que perceba que a janela de oportunidade ali é curta. Se você não monta a posição antes da dominância do Bitcoin começar a cair, você perde muita oportunidade. E por sorte, seu capitalista, por sorte, nós ainda estamos observando a dominância do Bitcoin subindo. Ou seja, nós ainda estamos num bom ponto de entrada, porque ainda nós vamos observar essa dominância aqui caindo nos próximos meses, e aí as altcoins disparando. Tanto é que a gente, olhando aqui a ADA Cardano, ela ainda está próxima mais do fundo do que do topo. E só para chegar no topo, a ADA tem que subir aí quase 400%, só para chegar no topo, né? E a ADA nem é um dos projetos mais exponenciais para esse ciclo. Nós temos outros projetos muito mais exponenciais do que a ADA, beleza, pessoal? Mas é só para dar um exemplo aqui para vocês, de que ainda nós teremos os grandes movimentos pela frente. As pernadas explosivas, os movimentos aonde as altcoins sobem 20, 30 vezes ainda não começou. Só para você ter uma ideia de quando a bull run da ADA Cardano começa até o topo, ela subiu aí 2.800%. Aqui, ó. Da pernada de alta até aqui o topo aqui, ó. Foi quase 3.000%. Tá? 3.000%, 30 vezes, é disso que eu tô falando. Só que a gente vai entrar antes da bull run do Bitcoin, nós vamos entrar ainda antes da bull run das altcoins, nós vamos entrar antes da queda da dominância das altcoins, então ainda existe muita assimetria pela frente, ainda mais com a macroeconomia dando essa brecha. Não deixa essa oportunidade passar, seu capitalista. Não deixa essa oportunidade passar. A bull run ainda não começou, por isso que eu tô falando para você que ainda existem muitas oportunidades. A bull run ainda não começou. Quando que a bull run começa, Gabriel? A gente falou no início do vídeo, mas eu repito para você ficar de olho, para você entender a grande oportunidade que ainda nos reserva. Claro que existem riscos, o mercado de criptomoeda é um dos mercados mais voláteis e especulativos. Se ocorrer correções, a gente vai estar aumentando posição, aproveitando essas correções. Geralmente aqui próximo do halving ocorrem correções, certo, pessoal? Então estejam preparados para isso lá com o seu gerenciamento. E aí perceba que é justamente quando o halving acontece, e aqui essa linha fica vermelhinha, que aí na sequência, né, alguns dias depois, semanas depois, começa aí a bull run, ok? Ou seja, pessoal, ainda estamos num bom momento de entrada, certo? Observando os ciclos passados, nós ainda estamos em um bom momento de entrada, porque ainda a bull run não começou. Então, a gente precisa se posicionar antes da bull run começar, porque é ali que os ativos explodem, e principalmente falando de altcoins com as principais narrativas do momento, é ali que a gente vai ter as maiores assimetrias, tá bom, pessoal? Reforço novamente, entre antes da bull run começar, tá bom? Ainda existe tempo, pega o relatório lá do Criptos Exponenciais e devora, tem lá todos os fundamentos das criptomoedas lá, tá bom? Pega o relatório, você que vai entrar manualmente, entra já no grupo do Telegram, você que vai entrar no Copy Trade, entra antes de 31 de março, né? Em abril o preço vai subir e o Copy Trade vai ser encerrado, pessoal. Então não dá bobeira e cai para dentro, depois não digam que a gente não avisou, beleza? Criptos Exponenciais, a gente vai fazer o rotation também, conforme os ativos vão se valorizando, a gente realiza uma parte do lucro desses ativos e vai entrando em novas gemas, né, que são criptomoedas de menor capitalização, com o lucro do mercado. A gente vai fazendo tudo isso lá no Criptos Exponenciais. Para você que vai acompanhar manualmente, vai ter os relatórios, vai ter aí o grupo do Telegram com os alertas, vai ter as atualizações em vídeo
E para você que quer fazer automático, copiando a minha carteira de maneira automática, você tem até 31 de março para entrar no CopTrade. Em abril, a gente vai encerrar esses novos ingressos no CopTrade, tá bom? Você que já está no Criptos Exponenciais, entra no Telegram, porque é lá que a gente manda os alertas, tá bom? E é isso, seus capitalistas. Agora está na sua mão se você vai estar feliz daqui a 2 anos ou se você vai estar puto de ter perdido essa oportunidade. Brindaremos, para quem cair para dentro, brindaremos, seu capitalista. Até a próxima aí. Últimas horas, hein? Tchau, tchau.